nos passou o início, né, o chamado começo em que Jesus está formando um grupo de homens que vai seguir adiante um projeto dele, né? O Senhor fará esse projeto divino com figuras, com pessoas humanas. E destes 12 homens que começam esse projeto, um vai traí-lo e um segundo vai ser morto à espada, né? Ainda ali no capítulo 12 de Atos, a sua morte é relatada. Então, de 12 homens, sobram 10. Desses 10, então, a obra começa. O cristianismo hoje atinge 1/3 da face da terra como religião, incluindo aí todos os ramos do cristianismo. Então, uma fé que dá a volta ao mundo e que ainda hoje, né, continua a operar no mundo, fruto do trabalho que Jesus lança na vida de 12 homens. Às vezes, como pastor, eu penso que eu sou normal quando também eu tenho dificuldades com os meus seguidores. Porque Jesus, com toda a sua competência, também passou por dificuldades, né, com o seu grupo inicial. Seu grupo inicial às vezes não o entendia. Ele falava coisas profundas e seu grupo às vezes não captava. Jesus ensinou, Jesus deu direções, e mesmo no momento em que ele morre, esse grupo de homens vai ficar trancado numa casa, ainda talvez colocando ou dando a impressão de que todo o esforço do Senhor foi em vão. Mas a semente não mente, a semente não produz outra coisa que não seja a genética que a constituiu. A obra do Senhor então prosperará através de homens simples, rudes, que Deus trabalha e transforma. E essa é o desafio desses 5 próximos encontros que teremos aqui. No mês passado, em que abrimos a escola de profetas, nós trabalhamos a forma com que, humanamente, o barro compromete a unção. Essa obra do reino, ela é feita a partir de seres humanos. Essa humanidade, né? Eu, Sérgio, você, né? Cari, Mônica, Berli, nós somos pessoas, nós somos seres humanos que seremos instrumentos de Deus. Mas eu não posso separar a perfeição de Deus da imperfeição que eu sou. Paulo diz num determinado momento: "Ô miserável homem que sou, quem é que vai me livrar desse corpo de morte?" Nossas emoções, nosso caráter, nosso temperamento, nossa educação, tudo isso são fatores que podem tumultuar um grande projeto de Deus. A minha carne militará contra o Espírito e o Espírito lutará contra a minha carne. Essa é a essência dos primeiros 4 encontros que aqui tivemos. Mas hoje nós vamos iniciar 5 encontros. Nesse ciclo, nós queremos entender como é o modelo de Deus. Como é o modelo divino para um trabalho com homens. Queremos entender qual é o padrão de Deus, a forma de Deus fazer. E isso é bom entender, então, a partir do ministério de Jesus, como é que Jesus começa um trabalho com os homens. Como é que Jesus inicia essa obra que perpetua até hoje, da qual cada um de nós é resultante dela. Então, nesses 5 encontros, nós vamos entender o padrão de Deus para trabalhar
com os homens. E isso começaremos então essa análise no livro de João, no capítulo 1, e vamos fazer, portanto, essa leitura. João no capítulo 1, e vamos começar no versículo 9. Quero ler então do versículo 29 até o versículo 42, num primeiro momento. Depois seguirei essa leitura mais adiante no transcorrer dessa ministração. João 1, versículo 29 em diante até o versículo 42. João Batista torna a repetir seu testemunho. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro a seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amados, a palavra do Senhor então nos mostra que João Batista inicia um mover no meio do povo de Deus por causa das transformações que Deus faria nessa nova forma de se relacionar com os homens. Essa transformação começa então quando Deus levanta, depois de 400 anos de silêncio, Deus levanta um homem, um profeta. Esse profeta que nasce mais ou menos contemporâneo com o Senhor. Isabel, sua mãe, engravida pouco tempo antes de Maria. Esse homem é levantado por Deus para o preceder, para preparar a vinda do Senhor. O ministério de João Batista é, portanto, um ministério ousado. Ele vai ser um agitador espiritual. Ele vai despertar as pessoas para uma mudança que acontecerá. O ministério de João acontece, portanto, personificado no individualismo dele. Ele não formou discípulos assim que propagassem ou que dessem continuidade ao seu trabalho. João, na verdade, prega para a sua geração. João se isola no deserto. João era um homem, portanto, que não convivia com as cidades, não convivia com as pessoas. Quem tinha interesse em ouvi-lo tinha que sair de onde estava e vir até onde ele se encontrava. João tinha uma palavra dura, né?
de uma palavra de arrependimento, de confronto, e ele desafiava as pessoas a mudança de vida, a passar por um batismo de arrependimento dos seus pecados. E João Batista, então, no início do ministério de Jesus, ele faz o batismo simbólico do Senhor. João, então, é batizado aos 30 anos através do ministério de João, e nesse batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e Deus declara então a presença do Espírito Santo no ministério de Jesus. Jesus então era a razão de João ter vindo. Lá no Antigo Testamento, a profecia fala de que antes da vinda do Senhor, viria João seria seu precursor. Mas as coisas mudariam, não no ministério de João. João prepararia as mudanças. Quem mudaria mesmo a relação de Deus com os homens, e quem mudaria e formaria isso que somos hoje, uma parte que é a igreja, é o ministério de Jesus. Os ministérios, portanto, eles passam por mudanças, eles passam por transformações. O ministério de João Batista foi importante, mas ele precisava dar lugar a uma nova ideia. Ele precisava dar lugar a uma outra forma de Deus mover o ensino e a convivência dos homens. Nesse momento, então, em que Jesus, ao passar, João olha para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João entende que o tempo dele está passando, que o propósito da sua vida está cessando, porque algo novo está vindo através de Jesus. E essa sua ênfase de que ele, na verdade, não era detentor da fórmula e da verdade. Jesus recebe a indicação de João Batista aos seus discípulos, quando Jesus passa novamente no outro dia e fala assim: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Então, nesse momento, dois dos discípulos de João, ao verem passar e verem o testemunho de João, eles resolvem mudar. Eles resolvem seguir a direção do que o seu próprio mestre, nesse momento, ele dá. Eu creio e vejo no ministério de João, em primeiro lugar, uma sensatez e um equilíbrio, porque João entende que ele não é dono das pessoas. Quando nós nos dispusemos a trabalhar com pessoas, quando eu me dispus um dia a ser pastor, eu tenho que entender que essas pessoas não me pertencem. Eu não sou dono das vidas, eu sou alguém que as conduz até que Deus tenha o próximo passo. Gosto muito do Leandro, gosto muito do seu Edson. Mas eu sei que essas pessoas passam comigo um tempo e me seguem e caminham comigo e me ajudam a carregar os pesos e a enfrentar os desafios, mas Deus é que é o Senhor da vida delas. Quem se propõe a trabalhar com pessoas tem que entender que não somos donos delas. Não somos donos dos filhos que criamos. Estão conosco para cumprir na vida deles um propósito, e, na verdade, o desejo de Deus é que aqueles que nós preparamos, aqueles que nós geramos, eles alcem voo e eles cumpram um propósito ainda maior. É grandioso isso em João. João não se enciuma do ministério de Jesus. João não fica pensando em concorrer com Jesus. E o próprio João vai dizer em outro texto: convém que eu cresça e que ele cresça e que eu
diminua. Nós que vamos trabalhar com pessoas, nós que fomos levantados por Deus então para mudar relacionamentos das pessoas com Deus e das pessoas entre si, não somos proprietários delas, não somos senhores das suas almas, somos cuidadores temporários, porque quem é senhor delas é Deus, quem move as pessoas é o Senhor. É o Senhor que traz, é o Senhor que envia, é o Senhor que estabelece, é o Senhor que faz. João Batista, portanto, tem uma compreensão e uma nobreza ao entender que ele não era dono dos seus discípulos. O ministério de João era um ministério diferente do ministério de Jesus. Jesus vai estar misturado com as pessoas. Jesus vai estar andando pelos caminhos, Jesus vai estar residindo, na cidade. Jesus inicia seu ministério morando numa cidade chamada Cafarnaum. Ele tinha uma residência, João já optou por viver isolado. João era eremita. João comia gafanhoto, comia mel silvestre, vestia-se de uma forma bastante simples. João não tinha convivência com as pessoas, a não ser aquelas que viessem. O ministério de Jesus, portanto, difere-se do ministério de João a partir do momento que Jesus não se esconde no deserto, mas Jesus sai à procura das pessoas. Jesus sai para os caminhos, Jesus encontra os velórios, Jesus encontra os possessos, Jesus atravessa o mar e vai até onde está aquele Gerazeno, no meio dos túmulos. O Senhor caminha. E o ministério de João, portanto, não é o modelo. E por isso as ideias, elas mudam. O Senhor, à medida que os ministérios caminham, o Senhor nos dá as mudanças e os tons das estratégias. Se nós reagirmos às mudanças, nós perdemos o mover. Eu vim de uma igreja desde criança que tinha um modelo. Esse modelo caminhou desde o século XIX, mais ou menos do mesmo jeito, passou por pequenos ajustes, mas a igreja vem mudando. E hoje nós precisamos mudar outra vez, talvez, a forma de fazer o que sempre fizemos. Sabe por quê? Porque o tempo em que Deus quer atingir as pessoas, talvez a forma com que fomos, o ministério com que foi desenvolvido, ele precisa ser atualizado para os desafios do tempo. O ministério de João Batista era o ministério de deserto, era o ministério de retiro, era o ministério do esconderijo, das grutas. O Senhor inaugura um ministério de estrada, um ministério de cidade, um ministério de visitar e comer com as pessoas nas casas. O Senhor inaugura um tempo em que Deus passa a conviver com as pessoas, ao invés dele ser um ilustre visitante escondido nos lugares religiosos. Precisamos rever o modelo. Como eu disse, nós vivemos um modelo em que, quando eu quero evangelizar alguém, eu penso num dia em como trazê-lo aqui. É comum as pessoas perguntarem assim: o senhor vai pregar domingo? E eu digo: vou. Então eu quero trazer aqui uma pessoa. Na igreja primitiva nós vamos ver que as pessoas eram evangelizadas nas casas onde se partia pão, onde perseveravam nas orações, onde as pessoas conviviam. E à medida que as conversões iam acontecendo nas casas onde as pessoas tinham convivência cotidiana, elas eram trazidas para o convívio da igreja. Nós invertemos o modelo. Hoje eu quero que alguém se converta, eu penso que é aqui.
amém, que eu fico muito feliz quando esse lugar recebe alguém e que ouve a palavra e que aceita o Senhor. Mas hoje é o ir. No culto de Páscoa que aqui tivemos, no apelo que fizemos de conversão, a casa estava cheia, mas eu não tive uma única decisão pelo Senhor. Sabe por quê? Provavelmente porque a grande massa que estava aqui toda já era cristã. Mas na Páscoa de sábado que a gente fez com aqueles jogadores do Goiânia, no momento em que eu segurei o pão e disse assim, esse representa o pão da vida. Sabe, vocês querem receber esse pão, porque daqui a pouco esse pão físico vai entrar no corpo de vocês, vai visitar o corpo de vocês. Quem de vocês querem que o pão vivo entre na vida de vocês? Eu quero orar por você. Eu digo, eu só peço que você se ajoelhe para eu saber quem quer. E os 30 se ajoelharam. Quando é que eles vão poder vir num lugar como esse? Eu acho extremamente difícil. Moram em muitos lugares diferentes, estavam concentrados. Eu fui na concentração onde eles estavam. Se nós ficarmos esperando que as pessoas venham, eu jamais vou talvez atingir essas pessoas. Sabe por quê? Porque aqui nós devemos trazer as pessoas para serem alimentadas, instruídas e tratadas, mas nós é que temos que pegar o ministério itinerante do Senhor e andar, ir aonde as coisas estão acontecendo. Hoje eu fiz o 4º velório dessa semana. Eu estive em 4 velórios. O velório de hoje era da minha família, uma prima primeira. E minha família anda afastada. Minha família que foi evangelizada na infância, convivemos um tempo em igreja, cada um tomou um rumo. E minha família tem dado cabeçada, e minha família anda procurando se reorganizar. Mas sabe de uma coisa? Eu hoje preguei para quem eu conhecia, para quem eu não conhecia. Uma morta nos ajuntou. Velório não é um bom lugar de ir, mas é um lugar excelente para a gente estar. Para a gente falar do amor de Deus, para a gente falar da cura dos relacionamentos, para falar da necessidade de mudança. Nós, povo de Deus, não podemos perder as oportunidades. Jesus, então, vai mudar o modelo de João. João ficava na toca, João ficava escondido, né? João ficava no deserto e o Senhor ficou no meio das pessoas. Jesus ia ao templo? Ia ao templo. A palavra do boletim amanhã fala de Jesus do templo quando trazem a mulher adúltera. Jesus naquele momento, ele está no templo. Sabe, é importante esse momento, é importante estarmos agregados num lugar como esse, mas o que Deus quer me usar é fora daqui. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e perguntam assim, pastor, tem alguma coisa para eu fazer aqui? E muita gente fica procurando como ministério alguma coisa que ele possa fazer aqui. Ele pensa num instrumento que ele possa tocar, ele pensa talvez em ajudar a distribuir o boletim ali na porta, ele pensa em entrar no rodízio do ministério infantil, em vir mais cedo para preparar o café, ou vir aqui, quem sabe no ministério de oração, para orar enquanto o culto está acontecendo, ou antes do culto acontecer, ou orar com quem precisa depois do culto. Mas as pessoas às vezes não pensam que a maior parte dos ministérios acontecem fora daqui. Nós precisamos de gente fora daqui, nós precisamos de gente para visitar, para encontrar, para achar as pessoas que estão longe daqui. Ontem, o grupo de casais foi à minha casa, e meu vizinho, que também se chama Sérgio,
me avisou nessa semana, quinta-feira é meu aniversário, e eu vou receber algumas pessoas aqui. E queria que você viesse. E eu disse, tem uma reunião na minha casa. Meu vizinho bebe, gente. Meu vizinho, aparentemente, tem uma vida muito diferente da minha. Mas ele queria, ele disse assim, eu quero que você faça uma oração. Aí eu peguei o Miguel e o Leandro, que chegaram mais cedo na reunião, falei assim, vão ali no meu vizinho. E fomos nós 3. E eu falei, Sérgio, você me pediu, eu estou aqui para fazer a oração. Tinha um companheiro junto com ele. Eram 2 pessoas no aniversário. O aniversariante e um único amigo deprimido que estava ali celebrando aquele momento com ele. A gente orou. Ele ficou emocionado. Sabe de uma coisa? Eu não sei se ele vai vir aqui um dia. Mas o Senhor me pede que vá lá. A hora que eu fiz a oração, ele já tinha bebido umas 2 ou 3 cervejas. Mas ele tinha lucidez suficiente para entender, primeiro, que eu o amo. Eu gosto dele. Gosto dele. O fato de termos vidas diferentes e valores diferentes não invalida o respeito que eu tenho por ele, o carinho que eu tenho por ele, e ele sabe disso. Eu estava andando com o meu cachorro, era quase meia-noite, e ele chegando da rua, bêbado no carro dele. E ele então parou, e com o motor funcionando, e ele tem necessidade de conversar, porque ele mora sozinho. Aí de repente ele virou e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei assim, eu estou andando com o cachorro. Ah, então eu vou andar com o cachorro também. Aí tirou o carro dele do meio da rua, e subiu comigo a rua, voltou. Essas pessoas precisam ser achadas. Não sei se os meninos lembram da minha conversa com aquele professor que estava ali naquele momento. Ele disse, o professor falou assim, eu achei muito bonito esse momento. Apesar de eu não professar essa fé, eu temo a Deus, eu faço minhas orações, mas eu acho que Deus se esqueceu de mim. Tem 2 anos que eu peço uma coisa para Deus e eu acho que Deus se esqueceu de mim. E num determinado momento aquele homem disse assim, eu estou com uma hérnia no umbigo. Eu estou querendo mesmo é que ela supure e que eu tenha uma septicemia. Porque é muito triste os meus netos ouvirem que o avô deles se matou. Mas quem sabe, se assim, o avô morreu de septicemia, fica menos ruim para mim e para eles. Aquele homem foi meu professor. E depois foi meu colega na universidade, trabalhamos na mesma unidade. 2 homens em crise, bebendo quase que sozinhos numa noite, e do lado ali estávamos nós. Às vezes a gente perde muito tempo em ativismos que não atingem as pessoas. Sabe, quando a gente racionaliza o tempo, e a gente vê o ministério de Jesus, um ministério que andava, diferente do ministério de João, que esperava. O ministério de João esperava, a carência era grande, mas nem todo mundo chegou. Mas Jesus não espera que as pessoas venham, Jesus vai na direção delas. Jesus andou pela Fenícia, Jesus andou pelo outro lado do mar, Jesus esteve na Galileia, na Judéia e Samaria, e esse é o desafio que o Senhor nos dá, sabe, é andar, é ir, é levar os desafios do Senhor
aonde Ele quer transformar as vidas. E a palavra que nós lemos, disse que quando João, né, e os dois discípulos que ali estavam, era André e o outro era o João, o autor do Evangelho. Quando Jesus passa outra vez, porque Jesus está passando, ele fala, esse é o Cordeiro. Os discípulos então falaram, então nós vamos mudar de modelo, João, nós vamos seguir esse homem. Igreja, nós precisamos mudar de modelo. Tem muita gente ainda no modelo antigo, tem muita gente ainda parada no modelo antigo, não abriu seu tempo, não abriu sua casa, não abriu sua disposição, não abriu sua visão. Nós precisamos abrir nosso modelo e entender que é lá fora e não aqui dentro que as coisas estão acontecendo. É lá fora que o Senhor nos espera e não aqui. Grandes coisas o Senhor fará aqui. Aliás, ele disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ele fará maravilhas, mas não disse que é aqui que os 2 ou 3 estarão reunidos. Então temos que andar. Temos que andar. E os 2 discípulos de João chegam para Jesus. Louvado seja o Senhor, porque eles tiveram coragem de mudar. E se essa igreja não mudar, nós continuaremos talvez num trabalho pouco ousado, num trabalho tímido. Eu não estou falando em crescimento, sabe, de mercado, não. Eu estou falando em atingirmos as vidas antes que elas partam. Porque as vidas partem. Sabe o que me inquietou nessa morte da minha parente, que eu celebrei o culto dela? Na segunda-feira, eu estava no outro velório de família. Num velório de uma tia, penúltima tia, e alguém da família dela disse assim, você sabe que a Esther está no Araújo? Ela é terminal. E eu disse para o irmão da Esther, eu vou dar um jeito de visitá-la. Mas a Esther não esperou. Eu tenho minha justificativa, eu não fiquei à toa não, mas sabe de uma coisa, a gente está cheio de justificativas e as pessoas estão morrendo antes que a gente vá. E eu preciso ir, e eu preciso enfrentar os desafios, sabe, da falta de tempo, do cansaço do fim do dia. Sabe por quê? Porque eu não vi a Esther viva, eu vi a Esther morta. Nós não podemos esperar as pessoas partirem para a gente se mover e fazer alguma coisa. João então diz, e os seus discípulos mudam de modelo, e eles chegam para Jesus e o chamam de Rabi. E a pergunta deles nesse momento é assim, onde assistes? O que é que eles perguntam para Jesus? Onde o Senhor mora? E Jesus então falou, vem ver. Vem na minha casa. Jesus os leva para a sua casa. E a palavra diz que nesse momento eles ficaram ali com o Senhor, eu não sei que hora que ele passou, mas eles ficaram mais ou menos até a hora 10ª, que eram as 4 da tarde. Jesus os recebe. Eles viram onde Jesus morava. Ele recebeu-os da sua casa. Sabe, amados, nós vivemos um tempo em que as casas estão mudando. Eu tenho uma implicânciazinha pessoal com o condomínio fechado. Sabe por quê? Esse pessoal cria muros de proteção contra a violência, mas eles também colocam barreiras para que as pessoas os acessem. Ninguém vai bater numa porta de um condomínio fechado e dizer assim, eu estou precisando de inteirar uma receita, eu estou precisando de completar uma passagem para eu voltar para casa. Sabe por quê? Porque quando você faz barreiras, você impede o contato com as pessoas. E quando a gente vai visitar as pessoas do condomínio, você entra numa fila de espera, entra um camarada armado ali, pergunta para você, quer a sua identidade, quer não sei o quê, parece você, ele até olha para você achando que você pode ser um bandido, né?
Amados, a nossa casa, ela tem que estar aberta. A minha casa tem que ser uma casa que acolhe. A minha casa precisa ser uma casa em que, sabe, a hospedagem, o estar comigo, o comer o que eu como, sabe, dormir ali no meu espaço. As nossas coisas não podem ser reservadas, o que nós temos, o que nós somos, pertence ao Senhor. Nossa casa precisa ser uma casa que acolhe. Eu recebi um e-mail de um pastor no Chile, para que eu acolhesse uma estudante metodista chilena que vinha fazer um curso em Goiânia, um intercâmbio. E aí depois eu descobri que a estudante metodista, ela vinha com mais 4. E eu fiquei de acolhê-los até eles acharem um lugar para ficar. E eles passaram 20 e poucos dias, eles não tinham achado um lugar, a grande maioria deles era gente pobre, e eles dizem depois, num determinado momento, a gente pode ficar aqui. Eu falei, mas não cabe vocês aqui. Eu falei, não, a gente se ajeita aqui. E eu então tirei uma estante, montei uns beliches e eles se amontoaram ali. No meu quarto ficaram as mulheres, então na cama de casal dormiam 2. Né? No meu banheiro do meu quarto ficou sendo o banheiro feminino. O banheiro da sala ficou sendo o banheiro masculino. Minha casa ficou o caos. Eles deixaram queimar um trem na cozinha que chegou a pretejar a tinta branca do teto. Mas sabe uma coisa, gente? Eles passaram a Páscoa comigo. Eu pude falar do amor de Deus, eu pude conviver com eles. Não sei o que deu e o que vai dar da convivência, mas a gente não muda pessoas se não conviver, se não comer, se não estivermos juntos com elas, né? As pessoas precisam partilhar nossa vida. E Jesus então diz, vem ver, e Jesus abre a sua casa. Jesus não era rico. A gente às vezes fica tão preocupado que o que as pessoas vão ver na minha casa. Acho terrível quando alguém chega, você vai entrar na casa de alguém e fala assim, não repara não, não repara, já está pedindo para eu reparar. Não repara a bagunça, não. Eu nem tinha reparado a bagunça. Gente, se a sua casa está bagunçada, se a sua casa está em reforma, se a sua casa é pequena, sabe, isso não interessa. Não interessa. Interessa a sua casa aberta, é seu coração aberto, sabe, a sua casa ser um lugar de acolhimento, é ser um lugar onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas se sintam tratadas, cuidadas, e que o dono da casa lhes dá atenção. E o Senhor então os recebe até as 16 horas daquele dia. E aí vem o nome deles, ele era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. E o versículo 41 diz, e ele achou primeiro ao seu próprio irmão. Achou, o verbo aqui é achar mesmo, de encontrar. Sabe, quando a gente encontra alguma coisa, nós somos desafiados a encontrar outros para eu repartir aquilo que eu achei. E se eu não achei, eu não tenho nada para repartir com ninguém. Então eu sou o primeiro interessado em encontrar, porque quando eu acho alguma coisa, eu tenho vontade de repartir. Sabe por quê? Porque eu sei que aquilo que eu achei pode mudar a vida de alguém. Eu sei que aquilo que eu achei pode ser resposta para alguém. E olha que
que André vai achar primeiro seu irmão, como é difícil nós acharmos a nossa família, sabe, às vezes a gente prefere sair distribuindo folhetim para os estranhos na rua, pregar para o ponto de ônibus, mas dentro da nossa casa estão as maiores dificuldades. Mas sabe de uma coisa, o desafio começa quando nós achamos o Senhor, é acharmos nossa própria família, acharmos nossa filha, acharmos nossa irmã, acharmos nosso sobrinho. São os primeiros que nós temos que achar. Sabe por quê? Achar é gente que está perdida, é gente que precisa ser encontrada, e isso começa por mim, que achei primeiro. A ideia de André era proclamar. Ele dizia: eu achei o Messias, eu achei. Então, se você não encontrou, você jamais vai convidar alguém. Sabe, se Jesus não é uma experiência real na sua vida, se a fé não é uma experiência forte na sua vida, você nunca chamará alguém. Você precisa ter isso mudado no coração. Aí você pode dizer tranquilamente para a pessoa: eu achei uma coisa que eu quero que você conheça. Certa feita, pode ser que essa pessoa tenha razão. Ele tem uma empresa, ele deve ter aí uns 40 ou 50 funcionários. Ele é de uma igreja evangélica em Goiânia, uma igreja grande. E ele diz assim: olha, pastor, eu faço uma oração no começo do expediente, na segunda-feira, mas eu não levo ninguém na minha igreja, não. Eu não gosto de misturar as coisas. Sabe por que ele é meu funcionário? Eu não quero misturar as coisas. Gente, não tem como eu não misturar o que eu creio naquilo que eu faço. Eu fui professor há 38 anos, não tem como eu não misturar minha fé naquilo que eu fazia, e amar aqueles meninos, e cuidar daqueles meninos, e partilhar o que eu acreditava. E eu batizei alunos, casei alunos, casei colegas de trabalho. Eu preciso misturar sim o que eu faço, preciso misturar com o vizinho difícil, eu preciso misturar com o meu funcionário, eu preciso misturar. André encontrou o seu irmão, e ele diz para o irmão: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Ele não disse para Jesus assim: olha, eu quero que o senhor conheça meu irmão. Eu vou arrumar um negócio lá, um chazinho lá em casa, eu vou levar o senhor lá em casa, aí o senhor dá uma acertada na cabeça dele. Não é pastor que vai mudar seu marido, não é, sabe, o grande pregador que vai fazer o grande milagre. O grande milagre começa por quem conhece Jesus e entende que é através dele, através de mim e de você que essa obra será feita. O amor de Deus tem que estar naquele que achou o Senhor. E André chegou para o seu irmão e disse: achamos o Messias, e ele o levou a Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: tu és Simão, e eu vou te chamar de Pedro. E Pedro quer dizer pedra. E essa pessoa preciosa que você me trouxe, André, vai ser a base do meu ministério. Esse irmão seu é gente boa demais. Talvez até o André tenha ficado enciumado, falou assim: caramba, eu achei primeiro, meu irmão chegou depois aqui e já vai ser a pedra. E daí? O que eu quero é que meu irmão esteja no bolo, onde eu vou sentar no barco, isso não interessa, sabe, isso não interessa. Nós, no modelo tradicional, se eu estou bem, se eu estou salvo, o resto que se dane. Tem muita gente nesse modelo: eu estou bem, eu achei Jesus, então eu estou confortável. Minha avó contava, minha avó é contemporânea do naufrágio do Titanic, a mãe da minha mãe, e ela, como uma boa avó, contava histórias para nós. E uma das histórias que ela contava do naufrágio do Titanic, e ela dizia assim: os botes salva-vidas eram poucos, né? O mar era gelado,
As pessoas encheram logo os barcos e os próprios oficiais do navio, eles é que sabiam remar, eles é que sabiam onde estavam os barcos, os próprios marinheiros ali, né, os próprios oficiais, eles ocuparam os barcos, e o povo que precisava dos barcos, ficaram sem lugar para ser salvo. E os barcos cheios, e as pessoas vinham e ficavam naquela água gelada, e penduravam na beira dos botes salva-vidas, tentando, se não podiam entrar no barco, pelo menos ficar ali para não afundar. E as pessoas que estavam dentro do barco queriam soltar as suas mãos, e os remos eram batidos nos dedos para que aquelas pessoas soltassem, porque eles tinham medo que aquele acúmulo de pessoas levasse todo mundo para o fundo. E sabe de uma coisa? Eles estavam interessados em salvarem-se a si mesmo. E lamento, meu amigo, eu achei meu lugar no barco, se você não achou, paciência, eu tive sorte. Quando eu sou egoísta, eu resolvi meu problema, então os outros por aí que resolvam o seu. Tem muita gente agarrada num mínimo de esperança, sabe, precisando que você abra o coração, abra o tempo e o encontre. Então André fez a coisa certa. Primeiro ele acha o Senhor, e depois ele acha primeiro o seu irmão, e o seu irmão e ele começam então a andar com aquele homem, e aí sim o Senhor vai instruí-los. O que nós temos feito nesses dias aqui? É isso, é pegar quem achou o Senhor e instruir e preparar, e o Senhor vai fazer isso em 3 anos. Nós estamos pensando em fazer isso em 3 meses, sabe por quê? Nós não temos mais 3 anos para preparar pessoas. Nós precisamos, já no começo do 3º mês, começarmos a abrir os grupos, começarmos a sairmos em direção às pessoas, sabe por quê? Se nós esperarmos mais tempo, mais gente está perdida, mais gente vai ficar à deriva. E às vezes você diz assim, né, mas eu não sei o que fazer, eu não sei pregar. Amado, se você ver Jesus, o que você precisa dizer para a pessoa é isso: eu achei o Senhor. E eu quero que você ache. Ele tem um grande preconceito de igreja, leva ele na sua casa. Leva ele na sua casa, e ali, os preconceitos e as dificuldades, ele vai achar o Senhor. No dia imediato, logo depois desse dia, versículo 43, Jesus resolveu partir para a Galileia e encontrou a Felipe. Olha, mais uma vez, Jesus sai e Jesus encontra. Se você não sair, você não acha nada, nem a vontade de Deus, nem as pessoas, sabe, fechado da sua casa, assistindo a Sky, você não acha ninguém. Jesus sai e ele encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael, ao verbo encontrar de novo, essa rede de encontros, essa rede de descobertas. Eu preciso dessa rede nesse lugar. Preciso que o senhor descubra gente, seu Edson. Preciso que o senhor entre nessa casa aqui, empencado de pessoas que o senhor achou. Berlim, eu quero que você ache seu esposo, mas tem mais gente para você achar no seu trabalho, aqui na rua, Taubaté, onde você mora. Edneide, você tem um salão. Tem gente que você mexe na cabeça delas o dia inteiro, mexa no coração, mexa nas convicções. Usem a possibilidade, mas é você que vai mexer, sabe? O Senhor vai te usar. E o Filipe, que foi achado por Jesus, achou Natanael. Mas as pessoas que a gente acha, algumas pessoas são problemáticas. Esses outros que nós falamos aqui dos achados, eles foram bem. Eles não titubearam, não. Mas tem gente que dá um trabalho. A gente acha alguns e eles dão trabalho. Tem gente que eu estou pelejando há 10 anos.
Eles não atendem o primeiro convite, nem o 1000º, 30º, 60º convite, não. Eles resistem, eles precisam ficar ruim, aí eles lembram de você, porque sabe que você achou Jesus, aí você chega lá e melhora, e fala assim, vamos lá. Ele fala, eu vou, vem uma vez e some outra vez a hora que a coisa zanga o sabão, mas eu não posso desistir, porque o inferno não desiste. O inferno não desiste. E a palavra então diz que Natanael foi achado. E ele chega, né, o Felipe chega para Natanael e diz assim, achamos aquele que Moisés escreveu na lei e de quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E Natanael pergunta, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aqui nós vemos então uma coisa chamada preconceito, uma grande barreira, sabe, que começa muitas vezes a ser nosso primeiro desafio é quebrar preconceitos na vida das pessoas. Natanael tem preconceito. E a igreja hoje, infelizmente, tem pessoas que têm preconceito. E compete a mim, sabe, falar que eu achei Jesus, dizer quem é Jesus, porque o Felipe dá o pedigree completo do Senhor. Ele falou, né, que ele era o da lei de Moisés, ele falou que se referia aos profetas, ele falou que ele era de Nazaré, falou que ele era filho de José. A gente tem que saber o que dizer para as pessoas, nós temos que ter algo para dizer, porque às vezes, amados, a gente não tem nada para dizer, e quando a gente junta pessoas, eles dizem, eu vou chamar a pastora Nicinha para poder falar com você. Vai falar você, ué. Que diferença tem o que eu tenho para dizer do que você tem para dizer? O que você tem para dizer é o que você achou. Você tem que dizer isso. Ele mudou minha vida. Do dia que eu comecei esse caminho, a minha vida mudou. E é isso que eu tenho que dizer para as pessoas, sabe? Você não precisa dar aula de teologia para as pessoas estão querendo saber o que você pensa de Jesus. E isso você tem para dizer. Esse curso que estamos fazendo aqui é apenas um desafio para você tomar coragem. Eu não estou instruindo você em muita coisa, não, sabe por quê? Porque o que você precisa fazer é abrir a casa, abrir o coração, abrir o tempo, abrir a disponibilidade, e Deus vai te usar, Deus vai fazer o que precisa. E Natanael pergunta, pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Filipe então desafia ele, falou assim, então vem dar uma espiada. Olha, lá em casa tem uma reunião de oração, passa lá. Podemos fazer uma oração com você? Um dos velórios que eu fui ontem, o pessoal da Cléia, tudo espírita. E eu falei, posso ler um salmo, fazer uma oração? Perfeitamente, perfeitamente, né? Nós temos que vencer barreiras, nós temos que vencer os preconceitos das pessoas, e um dos preconceitos que as pessoas têm hoje é de igreja, é de pastor, é de dízimo. Eles acham que isso aqui é lavagem cerebral, é explorar a boa fé das pessoas. Essa semana eu briguei com um cara do Popular, escrevi uma carta para ele. Vai sair na carta do leitor. O camarada falou bobagem, né? Ele escreveu, o artigo chamava assim, ladrões procuram dízimos. Aí ele começou fazendo uma análise da violência que as igrejas têm sofrido. Né, dos arrombamentos, dos assaltos que têm sido feitos nos cultos. Eu falei, fui lendo, né? Aí de repente ele caracterizou furto e roubo, e disse aqui que o roubo é um arrombamento. É quando você chega, tem uma porta quebrada, tem uma vidraça aberta, alguém entrou, e isso caracteriza, né, o furto. Aí ele falou a diferença para o roubo, mas diz assim, ele quis dizer que nas igrejas não existe
arrombamento, mas o roubo acontece. Aí ele diz assim, ladrão que rouba ladrão? Eu falei, moço, então o senhor vai escutar alguma coisa de mim. Eu escrevi uma carta para ele. Comecei minha carta dizendo, quem tem telhado de vidro, não joga pedra no telhado do vizinho. Ele é um juiz de direito aqui. E se o senhor acha que as igrejas têm roubado, eu vou dizer para o senhor que a justiça tem feito horrores. Aí enumerei algumas coisas e no final eu disse para ele, vou aproveitar que o senhor já usou dito popular, vou dizer mais um. Não jogue fora a criança junto com a água da bacia. Tem muita gente séria, muita gente honesta, fazendo alguma coisa transparente e séria. O senhor não pode fazer uma coisa dessa, né? Mas ele é um semeador de desconfiança. As pessoas têm medo. Mas elas não podem ter medo de você e da sua casa. Elas não podem ter medo de você e da sua fé, porque eles olham para mim e acham que eu sou um cara persuasivo e que eu fui treinado e que eu estudei para confrontar você, mas você, ele confia, ele acredita e ele sabe talvez da sua sinceridade. Eu creio que nessas achadas aqui, ninguém era estranho. Porque hoje o Senhor nos chama a evangelizar em primeiro aqueles que nós conhecemos, sabe por quê? Porque nós somos conhecidos deles e a nossa vida é a primeira pregação que nós temos. Evangelizar estranhos no ônibus, eu não tiro mérito. Evangelizar o estranho ali no jogo do Serra Dourada, mas sabe, o Senhor nos manda achar, é gente que me conhece, sabe por quê? Porque você vai dizer para ele assim, eu achei, eu quero que você encontre o que eu achei, e ele precisa conhecer você, e saber mesmo que você mudou a sua vida, aí o preconceito dele cai. Natanael tinha preconceito, e Jesus viu Natanael se aproximar, e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Amados, o Senhor agora vai completar o trabalho. Porque Filipe traz, porque Filipe insiste. Aí o Senhor faz a obra, o Senhor se apresenta, e eu acho muito interessante nisso, aqui Natanael ouve Jesus falar da boca do mestre, né? Esse é um israelita em quem não há dolo, em quem não há maldade. Ele diz para Natanael, esse homem é um cara que não tem uma sombra de dúvida no seu caráter. Que coisa fantástica. Talvez a gente numa igreja como essa, eu não possa dizer isso sobre todas as pessoas que entram aqui. E eu fico pensando, amados, se fosse eu, que estivesse nesse momento com Filipe, e eu chegando diante de Jesus, e sendo apresentado, esse é o Jesus, e Jesus olhasse para mim e ele fosse falar o que a meu respeito? Eis aí um homem intolerante, eis aí um homem preconceituoso, eis aí um camarada que faz uma coisa e prega para as pessoas outras. Eis aí um homem que esconde a verdade. Sabe de uma coisa? O Senhor nos conhece. E um ponto importante que Jesus encontra em Natanael é dizer, esse homem é bom. Eu não achei nele dolo. O que o Senhor diria a meu respeito, se o Senhor, numa noite como essa,
estivesse aqui, talvez ele dissesse: esse aí é o pastor Sérgio, ele até tem um coração bom, mas ele é meio bagunçado, ele é meio esquecido. Talvez ele dissesse, às vezes ele se entristece, às vezes ele chuta o pau da barraca. Eu não sei o que o Senhor falaria a meu respeito. Mas o que o Senhor diria a seu respeito? Ah, João Batista. Amados, eu preciso que o Senhor diga boas coisas a meu respeito. Eu posso não estar pronto para o discipulado, mas o ponto de partida é que eu tenha caráter. E por isso foi a primeira coisa que nós trabalhamos no primeiro mês nesse tempo. Não dá para o Senhor trabalhar e usar alguém que não tenha caráter. Eu preciso trabalhar minha vida pessoal. Eu preciso acertar minhas brechas. Talvez se Jesus tivesse dito: esse Natanael é um cara estudado, trabalhador, mas não cuida da sua casa. Esse Natanael não é, sabe, ele não está pronto ainda. Mas o Senhor fala boas coisas a respeito dele. Eu gostaria de dizer boas coisas a respeito de cada um dessa igreja. Eu tenho muita gente preciosa aqui. Eu tenho gente que eu assino embaixo no caráter. Eu tenho gente que tem pego e juntado os pesos comigo e estão dispostos a ir, sabe, além talvez do que aquilo que eu penso e dou conta. Não se faz ministério com gente que vira folha. Não se constrói, sabe, um ministério de vitória e de transformação em vidas dúbias, sabe, que tem comportamentos duvidosos, sabe, que o casamento às vezes é ruim, sabe, que é gente que desvia, é gente que bebe escondido, é gente que, sabe, que atrapalha o caminhar da obra. O Senhor olhou para Natanael e falou: esse camarada é bom. E eu rogo a Deus que quem se dispuser a trabalhar seja realmente de caráter. Seja realmente alguma coisa que eu possa dizer sempre boas coisas. Que eu possa me alegrar. Eu ontem andei um pouco por aqui, anteontem, e fiz 2 visitas numa das casas, né, que eu pude estar. Gente, que coisa linda, que caráter, que integridade, que amor, né, que a gente vê e você fala assim: não, com esse eu vou andar. Isso vale a pena, eu quero você perto, sabe por quê? Porque nós vamos mudar mundo e gente a partir de pessoas com caráter. Porque se não tem, ao invés de passarmos a graça, nós passamos a nossa doença para elas. Gente não tratada transmite doença, transmite o seu preconceito, transmite, sabe, as suas dores, os seus traumas, transmite o que você tem. Então não se pode partir para um ministério se nós não estivermos tratados. Estou finalizando. Apesar de Natanael ter sido encontrado, ter sido chamado, ele não consta no nome dos 12 apóstolos. Sabe por quê? Porque quando eu não creio, não adianta eu ser bom. As coisas não acontecerão apenas porque eu sou bom. Natanael tinha preconceito e ele precisou de alguma coisa a mais para conseguir acreditar
Nem todos vão conseguir chegar, talvez, a serem frutíferos no reino. Talvez você seja um bom frequentador. Talvez você seja um bom dizimista. Talvez você se torne um bom professor de escola dominical ou um bom cantor. Mas quando for olhar a sua vida e o resultado da sua vida, talvez você não tenha muito o que trazer. Sabe por quê? Porque alguma coisa lá para trás compromete o seu fazer. Natanael era um homem bom, mas tinha resistências no coração e faltou a ele entrar de cabeça no projeto. O Senhor fará a obra com quem está com o coração aberto e com quem está disposto. Amados, você tem sido desafiado. Muitas pessoas têm estado aqui nesses dias de sexta-feira. Eu não sei onde que o Senhor vai fazer a obra, porque Ele vai depender de alguém lá. Eu sei que se Ele encontrar alguém de casa aberta, coração aberto, mente, sabe, sem modelos, aberto com a vida e o caráter tratados, o Senhor vai mudar muita gente. E esse é o desafio que nós te fazemos. Acerta a vida, porque o Senhor tem uma obra a fazer nesses dias, e essa obra passa pela minha vida e pela sua. Não sou perfeito. Ninguém aqui o é. Essa excelência do Espírito de Deus está em vasos de barro, como eu e como você, mas são em vidas como as nossas, que expressa todo o sonho de Deus para essa geração. O Senhor tem um modelo novo de igreja. Você tem sido chamado. E eu rogo a Deus que nessa noite eu esteja encontrando pessoas que vão mudar histórias de outras. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a igreja nesses dias. Vamos orar?